Nós estamos seguindo aqui pelo livro de Atos dos Apóstolos. Hoje estamos no capítulo de número 2 e seguiremos a partir do verso de número 44. Mas também, além do capítulo 2, verso 44, nós saltaremos ao capítulo 4, a partir do verso 32 a 37. Por que faremos isso, pastor? Porque no texto de Atos nós temos esses dois excertos aqui, esses dois, como é que eu chamaria? Esses dois comentários sobre a vida da igreja primitiva, que, embora estejam em lugares distintos, são comentários que se dão de períodos iguais da igreja, no mesmo período essas coisas estão se dando, e Lucas acha por necessário levantar este assunto aqui por duas vezes, tanto aqui em 2, 44 a 47, quanto em 4, 32 a 37. Então, são comentários que Lucas faz sobre a vida da igreja, e ambos são, eu diria, complementares, tá? Por isso que trataremos dos dois, embora em capítulos distintos ao mesmo tempo. Deu para entender? O mais que nós temos do livro de Atos são narrativas históricas, tá? Então, como são narrativas históricas, estes aí eu vou tratar cada um deles particularmente. Mas este episódio aqui, que é um comentário sobre a vida da igreja, como os dois tratam do mesmo assunto, embora em capítulos distintos, mas como também se tratam de um mesmo período, acho que é próprio tratá-los ao mesmo tempo. Deu para entender? Por que eu vou saltar aqui hoje de 2, 44 a 47, lá para 4, 32 a 37 e tratá-los ao mesmo tempo? Tratam do mesmo assunto, dentro do mesmo período, e aqui Lucas está fazendo um comentário sobre a comunhão, a convivência, ou a comunidade da igreja de Atos. Deu para entender isso aqui, irmãos? Beleza? Tranquilo? Então tá bom, mas antes então de irmos à leitura do texto, deixa eu lhes dar um panorama de onde estamos aqui, né? E a fim de que você tenha condições de entender mais claramente por onde seguiremos, então, a partir daqui, tá? O assunto central do livro, da carta, melhor, do livro mesmo de Paulo em Atos dos Apóstolos, é a demonstração de como Cristo continua cumprindo sua missão neste mundo através da sua igreja. Isso nós vimos lá no primeiro sermão. A igreja foi enviada por Cristo, Cristo está agindo através da sua igreja, a fim de que o evangelho seja comunicado ao mundo. Deus tem uma mensagem a ser anunciada ao mundo, esta mensagem é o evangelho, e em Atos dos Apóstolos nós vemos como Cristo dá continuidade à sua missão de proclamar o evangelho através dos seus discípulos. E aí vimos, desde o início do livro de Atos, eu expus desde Atos capítulo 1, verso 1, até Atos capítulo 2, verso 43. E o que nós vimos nessa porção, pastor? Primeiro nós vimos Cristo instruindo seus discípulos após a sua ressurreição, ajudando a eles entenderem mais claramente o que é o evangelho, dando a eles um norte de missão, para que eles existiam a partir dali, qual era a finalidade da constituição da igreja. Vimos Cristo Jesus dizendo à sua igreja que ela deveria ser revestida do Espírito Santo para que pudesse dar cumprimento à sua missão. Vimos o Espírito Santo descendo sobre a igreja, cumprindo a promessa profética desse derramamento, a fim de que a igreja fosse capacitada a pregar o evangelho. Vimos isso em 2 sermões. E semana passada, eu comecei a tratar aqui do capítulo 2, eu diria assim, uma porção mais comezinha, mais do dia a dia, né? É uma porção onde nós olhamos para o livro de Atos e vemos, além de sabermos que Cristo está atuando através da igreja, além de sabermos que o Espírito Santo está derramado sobre a igreja, o que fez essa igreja uma igreja tão extraordinária? Vimos semana passada que uma das coisas pontuais que Lucas ressalta é que a igreja era uma igreja dedicada. Falamos sobre a dedicação dos cristãos. A dedicação em ouvir a doutrina dos apóstolos, a dedicação em viver em comunhão, a dedicação em orar, a dedicação dos discípulos em todas essas coisas que envolviam a vida cristã. Eles não viviam como cristãos part-time, né, de meio tempo, né, como é que a gente chama o camarada que trabalha meio período, né? Eles não eram cristãos de meio período, né? Eles eram cristãos de tempo integral, viviam a sua fé com inteireza e com dedicação. E aqui nos versos seguintes, nós veremos ainda um outro aspecto, preste atenção, ainda estamos falando dessas coisas comuns do cotidiano, que são coisas que mostram a natureza da igreja e fazem da igreja vir o que ela tem de vir a ser, uma igreja que encanta as pessoas que estão ao redor, uma igreja que alcança o mundo.
tá? Então, Lucas ainda está falando destes aspectos aqui. Ele falou sim, é Cristo quem governa a igreja. O Espírito está derramado sobre a igreja de modo extraordinário para a proclamação do Evangelho. Mas há coisas comuns que também fizeram a igreja vir a ser o que ela foi, especialmente ali no primeiro século, que é o que veremos em Atos. Bom, semana passada então vimos a dedicação dos cristãos e hoje aqui veremos uma vida comum e extraordinária. Mas como assim comum e extraordinária? Pode ser comum e extraordinário ao mesmo tempo? Bem, Lucas nos fala aqui de uma vida comum, ou seja, a igreja tinha uma convivência, um compartilhamento de vida uns com os outros, o que a tornava extraordinária, e deixa eu lhes dizer, especialmente aquele tempo à luz do que era o mundo romano, tá? Nós olharemos para esse texto e veremos aqui uma prática comunitária, daí vem a ideia de comunidade, tá? O que é a ideia de comunidade? Um povo que vive uma vida em comum, que compartilha a vida. E aqui o que nós vemos nesse texto é uma prática comunitária da igreja, um compartilhamento da igreja, que faz que essa igreja seja graciosa à vista das pessoas que estão ao redor, que faz que essa igreja seja benquista, bem como que faz que essa igreja se desenvolva e frutifique, tá? Então preste atenção, existe um aspecto da nossa vida como igreja, uma necessidade de nós vivermos essa dimensão de comunidade, uma vida em comum. E quando de fato uma igreja vive uma vida em comum, essa vida se torna extraordinária, tá? Por isso o título hoje é Uma Vida Comum e Extraordinária. E Lucas, ele pinça então, em dois momentos no texto, ele fala a respeito dessa vida comum da igreja, que ao mesmo tempo é extraordinária. Esses são os dois textos, vamos fazer a leitura deles? Lucas, ou melhor, Atos, capítulo de número 2, versos 44 a 47, e logo em seguida, Atos, capítulo 4, versos 32 até o verso de número 37. Vamos ler então? Achou aí? Vamos lá. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunirem-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Capítulo 4, a partir do verso de número 32, Lucas ressalta também esse mesmo aspecto de vida comum da igreja. E ele diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, pois compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava estabelecida sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Ok, queridos? Bem, por que fiz essas duas leituras? Porque se vocês lerem os dois textos, verão que tratam do mesmo assunto, mas um tem uma ideia um pouco complementar ao outro, por isso trataremos eles juntos, tá? Então, esse texto aqui basicamente nos fala sobre a igreja, aquela igreja que nasceu sob a inspiração do derramamento de Pentecoste, aqueles 3.000 irmãos que haviam se convertido, mais as centenas de discípulos que já existiam. Esses irmãos estavam a partir dali vivendo uma vida que tocava sensivelmente a vida daqueles que estavam ao redor. E nestes dois textos aqui, especialmente uma vida em comum que eles viviam, é o que Lucas quer ressaltar, que a igreja naquele primeiro momento vivia uma vida em comum. E isso era algo, àquele tempo, extraordinário, não era algo que se achava em qualquer esquina.
O mundo romano era um mundo muito solitário, tá? Era um mundo onde as pessoas viviam de uma forma muito particularizada. Na verdade, é a igreja, e é da igreja que surgem, por exemplo, a ideia de hospitais. Você sabia que naquele tempo, por exemplo, não existiam hospitais? Pois é. É na igreja que é no ambiente da igreja que a igreja começa a cuidar, por exemplo, das pessoas doentes. E a partir dessa assistência no corpo de Cristo é que vão surgir os hospitais futuramente. Também não era comum, coisas que nós veremos aqui na igreja, inclusive lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a igreja começando a cuidar das viúvas que tinham necessidades e que não tinham quem desse subsistência a elas. E é exatamente por esse espírito de vida em comum que Lucas nos fala nestes dois textos dessa vida em comum da igreja, que tem uma nota extraordinária, tá? E aqui eu queria observar com vocês quais são esses elementos dessa vida comum que a igreja passa a viver. Essa vida onde a igreja compartilha sua existência. E aqui, obviamente, aqui eu vou distribuir mais, eu diria, mais tecnicamente, né? Nós não vamos ali versículo a versículo, eu distribuí de forma mais ordenada aqui o texto, mas eu vou dispor a vocês, então, quais são esses elementos da vida comum da igreja, e à medida que eu for falando de cada elemento, nós vamos olhar para o texto bíblico e ver estes elementos aqui presentes. Tá bom? O que pode nos tornar, nos fazer a ter uma vida comum? O que faremos que pode demonstrar que de fato vivemos em comunidade, um corpo de Cristo, vivendo de uma tal forma que nós estejamos ligados uns aos outros e corresponsáveis uns com os outros? A primeira coisa que vemos nesse texto, o primeiro elemento dessa vida comum que a igreja tinha, é que ela tinha uma mente ligada pelo Evangelho. Antes que a igreja possa dispor dos seus bens, dos seus recursos, para terem uma vida comum, essa igreja tem uma mente, uma mentalidade que está sendo traspassada pelo Evangelho. E à medida que toda a igreja começa a compreender mais claramente o Evangelho, tanto mais claramente se torna fácil entender por que eu preciso também, com meus bens e meus recursos, conviver e compartilhar aquilo que eu tenho com o corpo de Cristo. Olha o que diz o texto de Atos capítulo 2, verso 44, e depois capítulo 4, verso 32. 2,44 diz assim no início: os que criam mantinham-se unidos. E no verso 32 do capítulo 4 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Os que criam mantinham-se unidos. O que era a nota comum do entendimento daqueles irmãos? Certamente de diversas histórias diferentes, certamente de diversas origens distintas, certamente de formações diferentes, de situações sociais diferentes, de capacidades intelectuais e emocionais diferentes. Eles criam numa só fé. Eles passaram a compreender o Evangelho. O Evangelho era o que norteava, a partir dali, o entendimento da vida deles. E o Evangelho fez que, como disse o capítulo 4, verso 32, que eles tivessem uma mente e um coração. Uma só mente, um só coração. É estranho quando nós não somos cristãos, e nós ouvimos cristãos falarem de coisas de cristãos, parece-nos um negócio esquisito, né? Eu me lembro de quando eu não era cristão, embora já seja cristão há muito tempo, fui convertido ao Senhor aos 15 anos de idade, mas quando eventualmente eu tinha, antes disso, algum contato com cristãos, aquela fala deles, as coisas que eles achavam interessantes, as coisas que eles achavam importantes, para mim eram coisas tão assim, né? Tão estranhas ao meu modo de entender a vida. Mas à medida que você entende o que é o Evangelho, você passa a olhar a vida a partir de outra perspectiva. E compartilhar essa perspectiva do Evangelho com outros cristãos é extraordinário. E isso nos ajuda a ter uma só mente, um só entendimento, uma só percepção da realidade. E também um só coração, uma só disposição, uma unidade na fé e na convivência. Dá para entender isso aqui? O que nos une, queridos? O que nos une é o Evangelho, tá? E aqui nós temos diversas igrejas e diversos movimentos ao longo da história da igreja que distorcem, que inclinam-se à unidade com outros propósitos, por outros meios, que não o Evangelho.
Quando nós temos eu diria o seguinte, por mais louvável que seja o propósito de pessoas se ajuntarem, este propósito nunca será segundo aquilo que Deus determinou pela sua igreja, se o centro desse propósito não partir do Evangelho. Não sei se como é que eu poderia aplicar isso de uma forma prática? Por exemplo, nós já tivemos na igreja alguns momentos onde a igreja passa a juntar-se com uma finalidade social, né? E essa atividade social torna-se o centro da vida da igreja. E quando nós olhamos para as Escrituras, isso está distorcido. Embora haja sim, a igreja precisa sim, e nós veremos isso, inclusive aqui ao longo de Atos dos Apóstolos, a igreja tem uma necessidade de expressar a vida e o amor de Cristo, através do cuidado não apenas uns entre os outros, que é o que nós veremos aqui, mas também para com aqueles que são necessitados fora da igreja. Esta não é a razão de ser da igreja. A razão de ser da igreja está no Evangelho. Essas outras coisas são consequentes. A missão que Cristo deu para a igreja, conforme vimos lá em Atos capítulo 1, verso 8. E aí eu citei para vocês Lucas capítulo 24, citei Mateus 28, 18 e 19, citei Marcos 16, 15 e 16. A missão da igreja é aquilo que o Senhor Jesus determinou para a igreja. Que a igreja pudesse proclamar o Evangelho a todas as nações. Que a igreja ensinasse que Cristo é o Senhor, chamasse os homens à conversão e ao arrependimento, porque a maior necessidade de todos os homens é a salvação em Cristo. Isso está no cerne, no centro. E por isso, eles tinham uma mente e um coração. Embora, inclusive, as ações deles aqui irão se desdobrar no cuidado uns para com os outros, esse cuidado era consequente ao Evangelho, não é o centro da vida da igreja, a missão da igreja. Dá para entender isso aqui, irmãos? Mas como eles tinham uma missão e uma mente em comum, é claro que todas as demais outras coisas fluirão, tá? Da multidão dos que creram em quê? Creram no Evangelho, creram em Cristo, morto e ressuscitado, creram que Jesus era o Messias, reconheceram-se pecadores, converteram-se e arrependeram-se. Eles tinham uma mente e um coração. Certo, irmãos? Tanto mais você compreende o Evangelho, tanto mais você compreende os propósitos de Deus, tanto mais nós teremos unidade no que diz respeito a sermos igreja de Cristo, tá? É interessante que à medida que a igreja vai compreendendo o Evangelho, nós vamos vendo que, inclusive visões muito distintas, né, do que é ser igreja. Cada pessoinha, cada um de nós tem lá a sua própria teologia, né? Muitas vezes não bem articulada, não bem desenvolvida, muitas vezes não uma teologia bíblica, mas temos a nossa teologia, né? E aí a gente pensa, e aí o campo da teologia que trata de igreja é o campo chamado de eclesiologia. Sabia que você tem uma? Você tem uma, talvez você nem soubesse que é esse o nome, né? Eclesiologia, mas você tem uma eclesiologia. Você tem um jeito de imaginar como tem de ser a igreja. Mesmo que você não seja cristão, às vezes o camarada não é cristão, mas ele olha uma igreja aqui, olha uma igreja ali, ele tira pela média, ele diz, eu acho que a igreja devia ser assim, que as pessoas da igreja deveriam viver assim. E você que é cristão, então, mais ainda, você vive na igreja, você compartilha do corpo de Cristo. E você também tem lá a sua eclesiologia, seu jeito de entender o que é ser igreja. Mas a grande questão é, quanto mais nos aproximamos do Evangelho, mais nós entendemos para que existe a igreja e porque eu faço parte do corpo de Cristo. Dá para entender isso aqui, irmãos? Nós muitas vezes temos entendimentos completamente equivocados. Imaginamos que a igreja tem de ser e fazer aquilo que ela não foi determinada por Deus para ser e aquilo que Cristo não determinou que ela fizesse. Sim, eu concordo também. Há muitas coisas que nós podemos fazer, mas são poucas coisas que nós devemos fazer. Então preste atenção. Existe um dever de ser igreja. Existe aquilo para que Cristo determinou que a igreja existisse. E isso nós não podemos nos arredar, não podemos nos afastar disso. Devemos buscar entender, eu como cristão, como eu devo contribuir para isso. O que Jesus determinou que a igreja fosse. O que é necessidade a igreja ser. E nós veremos aqui, inclusive em Atos, que existem algumas outras coisas que a igreja até pode fazer.
mas que não estão lá no coração da sua missão, da sua razão de existência. Mas aqui, estes irmãos, eles tinham uma mente e um coração. Por quê? Porque eles tinham adensado-se na compreensão do Evangelho. Tá bom? Pastor, o que é o Evangelho, pastor? O senhor fala tanto em Evangelho, né? Aqui, ó, transformados pelo Evangelho e enviados a pregá-lo. É isso que nós estamos trabalhando nesses 4 anos, nos 2 anos atrás, e neste ano e ano seguinte. Nos 2 anos atrás, eu falei só sobre o Evangelho e como ele nos transforma. Você pode entender o que é Evangelho em 84 sermões. Brincadeira, dá para entender em menos tempo, né? Eu expus o livro de Romanos em 84 sermões para dar clareza a você sobre o que é o Evangelho. E se isso é muito tempo, pastor, para entender, eu preguei em 4 sermões numa série lá atrás, extra, a notícia mais extraordinária de todas, para que você pudesse entender apenas em 4 sermões o que é o Evangelho. Aqui nós temos um curso, para que você entenda o que é o Evangelho, o curso chamado Boas Novas. E a nossa intenção é de que, em cada vez que subimos ao púlpito, a gente possa falar do que é o Evangelho. É claro que há textos que não vão tratar especificamente disso, como é o caso desse texto de hoje. Ele não trata especificamente do que é o Evangelho. Mas o Evangelho, sinteticamente, é a mensagem que Deus enviou aos homens de boa nova para a salvação de sua condição de perdição. Há um Deus nos céus que julgará os homens pelos seus pecados. E esse Deus enviou o seu Filho para que ele pudesse salvar a todos que nele creem e que o confessam como seu Senhor e Salvador, e assim entregam suas vidas a ele. Isto é muito sinteticamente o que é o Evangelho. Então, essa igreja compreendia claramente o que é o Evangelho e tinha uma somente, um só coração. E aí, queridos, nós aqui, eu acredito que estamos chegando, né, a essas estaturas de maturidade na compreensão do Evangelho. A nós que estamos caminhando, tanto ouvindo a palavra pregada no púlpito, quando ouvindo o Evangelho ministrado no discipulado, quanto ouvindo aquilo que conversamos sobre o Evangelho em nossas escolas bíblicas dominicais, tanto mais vamos criando unidade, entendimento e propósito comum. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Quando nós vemos que a igreja está entendendo propósitos comuns. Quando nós vemos senhorinhas, né, falando sobre o Evangelho na igreja. Quando nós vemos pessoas testificando que estão ouvindo dos membros da igreja a respeito do Evangelho. Isso é muito bom. É sinal de que nós já podemos estar nos encaminhando a propósitos comuns. Propósitos que dizem respeito ao reino de Deus. Tá? Então a primeira questão, o primeiro elemento dessa vida comum e extraordinária da igreja é essa mente ligada pelo Evangelho, tá? E só adensando-se no Evangelho, só ficando, eu diria, abismado, embevecido, me dá uma palavra aí mais simples, só ficando boquiaberto, né, da beleza do Evangelho, é que nós vamos caminhando e compreendendo a largura deste caminho que nos permite vivermos em unidade. Tá bom, irmãos? Uma mente ligada pelo Evangelho. Então, por favor, se você ainda não compreendeu com clareza o que é o Evangelho, primeiro pela sua salvação, peça, bata, busque, procure saber o que é o Evangelho. Você não será salvo sem compreender o Evangelho, tá? O Evangelho é a mensagem pela qual Deus chama os homens a si em salvação. E segundo, se você já é um cristão, já compreendeu o Evangelho pelo que você entendeu sua salvação, eu quero dizer para você, aprofunde-se ainda mais no Evangelho. Isso lhe dará clareza sobre sua compreensão do que é ser membro no corpo de Cristo, o que é fazer parte do corpo de Cristo, o que é caminhar com este exército que Deus constitui para cumprir uma missão. O Evangelho nos dá direção e propósito, nos faz nos ligarmos uns aos outros, nós nos entendemos codependentes dos nossos irmãos, coparticipantes das suas vidas. Nós entendemos que já não vivemos uma jornada solitária, pelo contrário, Deus nos estabeleceu uma comunidade para que então possamos viver, acima de tudo, para a sua glória e também, obviamente, cuidando uns dos outros. Amém, queridos? Amém? Bem,
O segundo elemento dessa vida comum e extraordinária é uma coisa bastante simples, irmãos: convivência diária. Aqueles irmãos tinham uma compreensão clara do Evangelho, certo? Mas também tinham uma convivência diária. Eles estavam continuamente juntos uns com os outros, tanto nas atividades de edificação, nas reuniões da igreja, tá? Aqui reuniões tanto em grandes grupos quanto em pequenos grupos, quanto também na convivência diária do partir do pão, de sentar à mesa, tomar um café, comer uma feijoada. Não, acho que eles não comiam feijoada, né, naquele tempo, eram só judeus aqui, né? Quem sabe lá nas comunidades cristãs da Antioquia, eles até comessem uma feijoada, né? Não, quem sabe não, lá eles comiam mesmo, né? Tanto que Paulo vai nos falar que Pedro descendo a Antioquia, isso ele cita em Gálatas, os irmãos estavam comendo coisas que eram consideradas impuras, uma feijoadinha com bacon, né? Torresminho, uma coisa assim. Enfim, mas aqui não, aqui ainda não, porque aqui eles não haviam descido ainda ao mundo gentio. Mas esses irmãos, eles conviviam uns com os outros. Olha aqui o que diz Atos 2:46. Preste atenção, diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Qual é o outro elemento, então, que cria essa vida comum e extraordinária na igreja, queridos? A convivência diária. Os irmãos tanto reuniam-se diariamente do templo, e aqui, obviamente, ainda é o templo em Jerusalém, o templo judaico, mas, claro, eles ainda nem haviam se separado ainda, diria mais claramente, né, do mundo judaico naquele tempo. Ali era o lugar onde eles se reuniam. O templo tinha um pátio enorme, geralmente era comum que pregadores se assentassem para pregar. Era assim mesmo, os pregadores se assentavam e o povo ficava em pé. Geralmente os pregadores se assentavam nas escadarias e o povo ficava em pé embaixo, ouvindo eles pregando, né? E ali, quando os apóstolos se reuniam com a igreja na multidão, ouviam os apóstolos pregando. Mas também estes irmãos se reuniam em suas casas e participavam de refeições juntos, com alegria e sinceridade de coração. Esses irmãos gostavam de estarem juntos, de conviverem, de compartilharem, de andarem juntos, de saberem o nome uns dos outros, de fazerem amizade, sabe? De terem uma vida compartilhada, queridos. Essa convivência, trazendo o irmão para dentro de casa, essa convivência, tendo um tempo de qualidade, é uma convivência que é necessária para desenvolvermos esse espírito de uma vida comum. A igreja, vive um tempo, e eu diria que nas últimas décadas a igreja está resgatando esse tempo que ela perdeu, mas a igreja viveu um tempo onde se dava ênfase à vida cristã apenas na dimensão da reunião do grande grupo da igreja juntado, né? Quando nos reunimos aqui assim, por exemplo, quando estamos todos juntos aqui, quer com 100, 200, 300, 400, 500, 1000 pessoas, né? Seja o tamanho que a igreja for, o momento que a igreja estiver. E este momento é necessário, é uma disciplina espiritual e é importantíssimo para a sua edificação. Mas este momento aqui não propicia vida comum. É necessário haver um tempo, como diz o texto bíblico aqui, de participar juntos de refeições nas nossas casas, com nossos irmãos. Isto faz parte da vida cristã, é algo indissociável da vida cristã. Afinal de contas, temos os mais importantes mandamentos que o Senhor Jesus escolheu. O segundo, semelhante ao primeiro, é: ama seu próximo como a você mesmo. Este mandamento, ele reforma ele, lá no capítulo 13 de João, quando ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, se antes Jesus havia dito que o segundo maior mandamento, semelhante ao primeiro, era amar os próximos como a nós mesmos, este outro mandamento que Jesus, então, eu diria, ele reforma, né, este mandamento que citei, ele diz que vocês se amem uns aos outros. Ele está falando aos discípulos, que um discípulo amasse o outro discípulo, assim como ele, Jesus, os havia amado. Ou seja, inclusive eu falei sobre isso, pregando em Romanos, há um amor distinto
dentro do corpo de Cristo, entre os membros do corpo de Cristo. E aqui, queridos, para exercitar isso, só na convivência. Certo, irmãos? Dá para entender isso aqui? Como a gente convive? Me chama para comer uma costelinha na sua casa? Pode me chamar. Pode fazer um arroz com feijão também, eu vou lá, se for só arroz com feijão, tá de boa. Um cafezinho. Me chama o seu irmão. Entende? A gente precisa criar esses momentos, irmãos. A gente precisa exercitar, ter esses momentos de qualidade, onde nós sentamos com os nossos irmãos, conversamos, compartilhamos. Tem coisas que você não vai ouvir através de um sermão. Tem coisas que você só vai ouvir sentado à mesa com um irmão que te ama na fé. Dá para entender isso aqui? Tem coisas que você nunca vai ouvir através de um sermão. Tem coisas que você só vai ouvir sentado à mesa, roendo uma costelinha de porco, com uma Coca-Cola trincando no dente, né? Entendeu? Tem coisas que a gente só vai ouvir assim, nessa convivência diária, comunhão na prática. Eu acho que já lhe citei aqui, mas tive uma oportunidade, quero citar de novo, porque casa bem aqui, né? Eu já lhe citei aqui que, enfim, vou resumir. Eu fiz bastantes amizades, né? Graças a Deus já fiz muitos amigos nessa jornada de fé. Amigos que estão aqui há dezenas de anos caminhando comigo, né? Porque tivemos tempo de sentar junto, de conversar, de caminhar, de compartilhar, sabe? Irmãos na fé. Do grupo de discipulado que eu discipulava dos líderes da igreja, da última igreja que vim de lá para cá, todos eram meus amigos. Nós caminhávamos há anos juntos. Como não desenvolver uma amizade? Esses irmãos estavam toda semana na minha casa, ou eu na casa deles, né? E aí a gente come, a gente conversa, a gente brinca, né? E isso é bacana na igreja, no discipulado, irmãos. O discipulado é uma provocação concreta para essa experiência na vida da igreja. Nós temos esse tempo de estarmos juntos. E muitas vezes, acaba o discipulado, a gente fica horas conversando, né? Comendo, conversando, coisa melhor do que comer e conversar. Não é bom? A gente come, a gente conversa, a gente convive, né? E essa experimentação necessariamente provocará uma vida comum. É claro que é igual a escola, né? Você começa o primeiro dia de aula assim, né? Com vergonha de todo mundo, né? Até falar seu nome você fala gaguejando, né? Mas aí a convivência vai fazendo que a gente se aproxime. E os nossos líderes são ensinados a provocar isso intencionalmente, intimidade, comunhão, convivência. Entende isso? Graças a Deus que a igreja estava voltando a experimentar discipulado. Isso era algo comum na vida da igreja ali no primeiro século, e as igrejas dessa nossa última década anterior inclusive, começaram a experimentar isso. E isso faz parte dessa vida comum e extraordinária da igreja, queridos. Convivência, certo? Convivência. Você precisa conviver, viver conjuntamente, compartilhar a vida. E eu não estou dizendo que você tem que sair contando seus segredos a uma, não é isso. É conviver, é ir criando confiança, desenvolvendo relacionamentos. E à medida que isso acontece, vivendo uma vida comum, certo, queridos? O discipulado, então, ele provoca um tempo de qualidade para essa experiência de conhecer, de conviver, de confessar e de descobrir as necessidades uns dos outros. Às vezes nós estamos em algumas necessidades que nós não sabemos como compartilhar. E quando nós convivemos, quando nós compartilhamos uma refeição, estamos caminhando junto, há oportunidade aqui para nós nos conhecermos um pouco mais e compartilharmos nossa vida. Amém, queridos? Convivência diária. Você tem tido convivência diária com seus irmãos? Você tem tido convivência, né? Passado tempo junto, investido tempo com os seus irmãos? Eu sei que vocês que estão no discipulado têm experimentado isso. Quem está no discipulado aqui, irmão? Levanta a mão. Graças a Deus, já a grande maioria da igreja, né? Mas ainda falta, irmãos, nós queremos que todo mundo experimente isso, né? A grande maioria já está. Mas, e aí eu vou dizer para você, irmãos, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Quem nunca havia participado de um discipulado antes, levanta a mão. Quem nunca havia participado de discipulado igual a gente está vivendo agora, levanta a mão na igreja. Quem é da igreja e nunca tinha participado, ok. Aí desses irmãos que levantaram a mão, quem abriria a mão de continuar no discipulado? Ninguém, né?
Quando a gente passa a experimentar isso aqui, queridos, a gente vê que a vida cristã passa por isso. A vida cristã passa por isso. Uma vida cristã sem uma vida em comum, uma vida cristã sem isso que está dito aqui, ó. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Uma vida cristã sem isso aqui, uma vida cristã inteira sem isso aqui, é simplesmente impossível. Amém? Então, dedique-se. Se você não está na convivência do discipulado, por favor, meu irmão, né? Integre-se. Pastor, eu não sou membro da igreja ainda. Para participar do discipulado, você precisa ser membro dessa igreja, ou batizado aqui, ou ser recebido aqui, né? Enfim. Mas, se você já é membro dessa igreja, ou se você quer vir a tornar-se membro dessa igreja, primeiro, por favor, meu irmão, não ignore essa que é uma das maiores, eu diria, bênçãos de Deus para a vida da sua igreja, o discipulado. É óbvio, não apenas por essa convivência e compartilhamento. Há muitas outras coisas que nos são acrescidas no discipulado. Mas, sem dúvida nenhuma, essa dimensão aqui é uma dimensão fundamental da vida cristã, sem a qual a igreja será deficiente. Amém? Amém, queridos? Amém. Bom, além de eles terem uma mente ligada pelo Evangelho, além da convivência diária, um outro elemento que fazia os irmãos terem uma vida comum e extraordinária, era que eles compartilhavam dos seus bens. Olha o que diz o texto aqui. Eu quero primeiro dizer que eles compartilhavam a casa e suas refeições, e depois que eles compartilhavam dos recursos de venda de bens uns com os outros, tá? Então vamos olhar esses dois textos aqui, tá bom? A primeira dimensão de eles compartilharem a própria casa e as refeições. Diz o texto de 2,46, né? Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E 4,32 diz assim: ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Esses dois textos aqui, então, falam-nos de compartilharmos a nossa casa, compartilharmos a nossa refeição, compartilharmos estes bens que eu diria mais fáceis de darmos acesso, né, aos nossos irmãos. É claro, irmãos, há pessoas que têm uma dificuldade, né? Já conheci pessoas que nem a família queriam receber na própria casa. Você já conheceu pessoas assim? Já conheci. Não recebiam nem irmãos, nem primos, né, nem nada. Se um filho trouxesse alguém assim para dentro de casa, o filho apanhava, né? Se o filho trouxesse um amigo e coisa parecida, né? Estes irmãos não. Eles aprenderam a graça de trazer para sua casa outras pessoas para a convivência, bem como compartilhar as próprias refeições. É claro que a gente sabe que há pessoas que são tão mão fechadas, né, que nem o feijão querem compartilhar, né? A gente ouve umas histórias assim, né? De pessoas que não convidam os outros na hora do almoço em casa, né? Coisa parecida, né? Mas o texto bíblico aqui fala diferente, fala que esses irmãos não consideravam unicamente sua alguma coisa que possuísse. Por isso eles compartilhavam suas refeições. É claro, sim, óbvio, sua casa, ela tem uma dimensão de experiência privada, mas ela também precisa de uma dimensão de experiência da comunidade da fé, da igreja, do corpo de Cristo, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Lembra que a gente viu lá em Romanos capítulo de número 11? Que dele, por ele e para ele são todas as coisas? Lembra que a gente viu isso? Inclusive a sua casa é dele, é por ele e é para ele. O cristão precisa aprender a abrir a sua casa, tá? O cristão precisa aprender. Até porque, preste atenção, irmãos, a nossa missão de proclamar o Evangelho é uma missão que consiste em conhecermos pessoas, fazermos amizades com pessoas e então compartilharmos o Evangelho com elas. É possível fazer uma amizade sem que nós estejamos compartilhando a nossa vida na intimidade da nossa casa? Eu diria que não. Eu diria que um amigo, pelo menos, tem que ter ido almoçar na sua casa alguma vez, né? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Dá para fazer amizade e deixar a pessoa afastada da nossa convivência familiar? Não, o cara é meu amigo, a mulher é minha amiga, mas eu não quero que conheça minha esposa, não quero que conheça meu esposo, não quero que vá à minha casa, não quero que sente no meu sofá. É um negócio esquisito isso, né? O cristão, ele tem que entender que a sua vida é um lugar onde as pessoas encontrarão Deus. Inclusive sua casa
É um lugar onde as pessoas encontrarão a Deus, compartilhar a casa. Entende isso? Esses irmãos compartilhavam e entendiam que o que eles possuíram não era apenas deles. É claro que, deixa eu fazer uma ressalva aqui, tá? A casa também é um lugar privado, né? Um lugar de descanso. Tem um momento que a gente quer descansar. Não perturbe seu irmão no seu descanso, né? Que tem algumas pessoas inoportunas, né? Que querem estar na casa dos outros o tempo todo, não tem isso? Você já viu isso? Tem uma época que eu fiz amizade com o irmão, que ele queria bater lá na porta da minha casa às 6h30 da manhã, 7 horas da manhã. Aí você tem que falar, não, meu irmão, não é assim não. Não é desse jeito não. Ainda sem avisar, né? Ainda sem avisar. Tudo bem, não estou dizendo para que nós devemos ser inoportunos, não é isso, tá? Não devemos ser inoportunos. Não é porque o nosso irmão compartilha de tudo que ele tem conosco que nós seremos inoportunos. Contudo, nós temos de, voluntariamente, meus irmãos, criar nossa casa como um ambiente frutífero para fazer amizade, compartilhar o que nós temos. Ah, vai sentar no meu sofá, vai sujar meu sofá. Aquela criança, quando vir, pode derrubar o vaso e quebrar. Sabe, a gente precisa deixar esses preciosismos de gente chata. É insuportável gente assim, irmãos. Tá bom, né? Tem gente, por exemplo, que compra um jogo de louça, né? E não usa. E fica com aquele jogo de louça ali 30 anos dentro de casa, né? Aproveite esse jogo de louça que você tem. Chame pessoas para dentro de casa e compartilhe. Entenda que aquilo que você possui, como diz o capítulo 4, verso 32, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Você tem um jogo de louça bonito, irmão? Então é para você compartilhar mesmo, entendeu? Seu sofá é bonito, é para alguém sentar mesmo. E um dia vai quebrar. Aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui tudo quebra, tá? Nesse mundo tudo se estraga. Nada fica. A física já nos fala na segunda lei da termodinâmica, né? Do princípio, trocando aqui em miúdos, do princípio da autodestruição de todas as coisas. Tudo se destrói, né? Recordo que uma vez, né, o pai tinha comprado um carro novinho, né? E o filho foi lá e anotou lá com chave de fenda, né, na porta do carro do pai. Papai, te amo, né? Mas o que o filho estava fazendo era só antecipando aquilo que alguém faria. Meu carro já está todo arranhado, irmãos. Alguém esbarra daqui, outro esbarra dali, outro esbarra de lá. Você vai ficar com preciosismo com as coisas? Não, meu irmão, deixa de ser preciosista, sabe? Entenda que o que você tem é para compartilhar. Sua casa é para você compartilhar. Faça momentos de compartilhar. Faça momentos onde você possa compartilhar o que você tem com as pessoas que você ama. Você vai fazer, você comprou aquela picanha no mês para fazer a picanha? Compartilha com alguém, não come sozinho não, irmão. Não come só esse negócio não, entendeu? Não faz isso. Chama alguém e compartilhe o que você tem. É o que diz o texto bíblico. Sua casa é para Deus e para a sua glória. Seus bens são para Deus e para a sua glória. Amém, queridos? Há uma outra dimensão desse compartilhamento aqui, e é mais profunda ainda. O texto bíblico fala que eles compartilhavam de bens de alto valor e vendiam esses bens para assistirem uns aos outros. Olha o que diz o capítulo 2, verso 45, diz assim: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a necessidade. E o capítulo 4, verso 34 diz assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significou encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então preste atenção. Além dessa convivência nas coisas que eles podiam compartilhar ali, né? A casa, uma refeição e coisas semelhantes, não apenas isso. Aqueles que tinham casas, e aqui é casas no plural, ou terras também no plural, vendiam destes bens para trazer aos pés dos apóstolos e então compartilhavam com os irmãos, tá? Então, atente, preste bem atenção. Aqui não quer dizer, queridos, primeiro, né? Pastor, isso aqui é um indício do comunismo cristão. Os cristãos eram comunistas, eles tinham de vender todos os seus bens e não existia propriedade privada.
Não é isso, tá? Se não leu direito. Se você observar o que diz o texto aqui, diz que aqueles que tinham casas, ou seja, mais de uma. Aqueles que tinham terras, ou seja, mais de um campo. Eles então vendiam uma propriedade ou outra propriedade e traziam aos pés dos apóstolos, e então a igreja administrava aqueles recursos para dar àqueles que tinham necessidades. Mas sim, eu quero enfatizar um aspecto aqui, depois eu vou enfatizar outro aspecto. A Escritura louva aqueles que dão com alegria. Primeiro, isto não era um mandamento, tá? Não era que todos que tinham muitas propriedades tinham de vender como uma lei, uma obrigação. Tanto que no episódio do capítulo 5, quando vemos Ananias e Safira vendendo uma propriedade e trazendo o valor da propriedade, só que eles informaram um valor a menor do que haviam vendido, e disseram, não, Pedro, esse aqui é o valor todinho lá da fazenda que a gente tinha. Pedro disse o seguinte, a fazenda não era de vocês, e o dinheiro também não era de vocês quando vocês o guardaram para si. Ou seja, o que Pedro está dizendo com isso? Vocês não tinham a obrigação de vender isso. Então por que vocês vêm mentir para mim, dizendo que isso aqui é todo o valor do bem, sendo que não é? Por que esses irmãos estavam fazendo isso? Por quê? Porque naquele tempo, alguns irmãos que tinham mais propriedades, vendiam suas propriedades, como é o caso de, nós vimos aqui José, depois chamado Barnabé, filho da consolação. E estes irmãos, eles davam a integridade do valor daquele bem. O irmão tinha, 5 casas, ele vendia uma casa e trazia a integridade do valor daquele bem, o bem inteiro, e depositava aos pés dos apóstolos. Isso acabou trazendo, eu diria assim, uma certa repercussão na igreja. A igreja achou esse negócio muito bacana. E aí, Ananias e Safira disseram o seguinte, vamos vender, mas a gente vai pegar parte do valor para a gente. E aí a gente disse que a gente deu tudo. O que eles queriam? Os holofotes, os aplausos. Eles não estavam fazendo com o coração inteiro. Por isso, então, veremos esse texto depois. Pedro vai imprecar sobre eles uma maldição e eles morrerão, tá? Mas a grande questão que eu quero ressaltar nesse texto é que não era obrigação deles venderem o que eles tinham, ainda que tivessem 100 propriedades, não era obrigação. Mas sim, era um ato voluntarioso. Pelo contrário, a Bíblia reforça a importância da propriedade privada, a ponto de dizer, por exemplo, que se alguém entrar na sua casa à noite, você pode deter essa pessoa até retirando-lhe a própria vida. Dá para entender isso? Então a Bíblia, não é que a Bíblia não aponta nenhum caminho de comunismo. O comunismo, queridos, é uma ideologia político-social que, especialmente na sua base, está a ideia de que não se tenha propriedade privada, tá? E a ideia do comunismo é iniciar por meio do socialismo, chegar até o comunismo. Detalhe, isso nunca deu certo em lugar nenhum. Pelo contrário, sempre houve muito mais miséria do que prosperidade em qualquer lugar onde isso fosse implementado, tá? Mas não é meu assunto hoje, talvez eu tire aqui algum momento para falar sobre esse assunto. Mas não, então, não é que isso era uma obrigação dos irmãos fazerem, não era obrigação, tá? Mas era tal a unidade na fé, era tal a convivência, que os irmãos tinham facilidade, tá? De vender aqueles que tinham casas, algumas de suas propriedades. E o caso de Barnabé é um caso atípico, porque Barnabé tinha um campo e ele vendeu este campo, tá? Isso é reforçado pela história da igreja, que Barnabé vendeu a única propriedade que tinha e distribuiu entre os irmãos. Por isso que ele é ressaltado aqui, tá? Os demais não tinham casas, vendiam uma casa. Tinham terrenos, vendiam um terreno. Então, o que é interessante aqui, queridos, é que esses irmãos compartilhavam seus bens com alegria. E sim, a Escritura louva aqueles que dão com alegria. O apóstolo Paulo nos escrevendo em Timóteo, ele diz o seguinte, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, diga aos que são ricos neste tempo, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos em dar, sabe? Que a sua riqueza não seja para si, que você seja generoso em dar. Então que você não seja apenas um dizimista, apenas um ofertante, mas que você possa, quando e se necessário for, dar mais dos seus bens. Eu cheguei a lhes falar sobre o Colgate, né? William Colgate, o dono das indústrias Colgate, né? Ele foi um cara que ele dizimava 10%, depois passou a dizimar 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, enfim, por cento. Muito da sua riqueza ele distribuiu muito generosamente. E nunca lhe faltou, né? Pelo contrário, cada dia mais rico. Eu conheço os irmãos norte-americanos, conheço assim da fama, né? Eu fiz de ser irmãos muito generosos, que sustentam ministérios ao redor do mundo todo.
Sustentam líderes ao redor do mundo todo que bancam, financiam um curso. Por exemplo, eu fiz uma disciplina de doutorado como aluno não como aluno regular, né? Esqueci agora o termo técnico. Enfim, no Andrew Jumper, lá no Mackenzie, e descobri lá, fazendo essa disciplina, que no Mackenzie, o curso de doutorado no Mackenzie é bancado por uma família. Todos os pastores que vão para lá, não foi meu caso, porque eu estava como aluno especial é assim que a gente chama, todos os pastores que vão para lá e cursam o curso lá, têm o seu curso gratuito, né? Os pastores da IPB. E aqueles que não são da IPB, como eu, por exemplo, faria o curso pagando um valor mínimo, né? Um curso que, sei lá, seria uma despesa de uns 4, 5 mil reais por mês. Isso chegaria com esses irmãos aí, dando essa subsistência, a casa de R$1.200, R$1.300. Olha a diferença de uma coisa para outra, né? Pessoas muito generosas. Isso aqui é interessante, aprender generosidade, irmãos. Aprender generosidade é importante. E como disse Paulo escrevendo a Timóteo, que nós, quanto mais tivermos, e não é errado você ter e você produzir o seu trabalho que você produz, você crescer em ter propriedades, mas à medida que você tiver propriedades, aprenda a dar, né? Aprenda a dar, tá bom? Tem uma poesia de Victor Hugo, que onde ele diz o seguinte, que pelo menos uma vez você coloque o dinheiro na sua frente e diga para ele quem é que manda, né? Que às vezes é o dinheiro que manda na gente, né? Você olha para o dinheiro e diga quem é que manda. E você mostra para o dinheiro quem é que manda quando você especialmente dá. E dá com generosidade. Tá bom? Então não se acomode apenas em ser um dizimista, um ofertante. Se você tiver uma ocasião como essa aqui, de necessidade, de empreender. Eu já vi irmãos, por exemplo, que em ocasiões de empreendimentos que a igreja está fazendo, dão suas propriedades, né? Que você faça isso, se for com alegria de coração e também sem constrangimento, obviamente, né? Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, o Senhor ama aquele que dá com alegria. Os anabatistas, só uma curiosidade aqui, tá? Ao tempo de Calvino, os anabatistas liam esses textos aqui, dizendo que era uma obrigação os cristãos darem todos os seus bens, tá? Os anabatistas, de onde depois vêm os batistas, tá, irmãos? Os anabatistas tinham um ensinamento na igreja que todo cristão devia dar todos os seus bens e dividirem. Mas não é o que nós temos aqui. Inclusive, eu lhes mostrei que no capítulo 5 de Atos, Pedro diz a eles, olha, não era sua a fazenda lá? E depois que você vendeu o dinheiro, não era seu? Por que você vem trazer para mim e dizer que você trouxe tudo? Não precisava disso. Vocês fizeram isso por vaidade, tá? Então, sim, meus irmãos, esse compartilhar dos bens, quer seja compartilhar a casa e as refeições, quer seja compartilhar até propriedades, era algo que fazia a igreja ter uma vida comum e extraordinária. Amém? Que você possa experimentar isso, irmão. Pastor, eu não tenho propriedades, pastor. Mas de repente você um dia, sei lá, está juntando dinheiro, não está? E aí você percebe que um irmão tem uma necessidade. Por que você não poderia, por exemplo, pagar um curso para um irmão? De repente você não pode pagar, né, distribuir para toda a igreja, a fim de que não vou vender uma propriedade, pastor, porque eu tenho um imóvel só. Ok, beleza. Mas de repente você não poderia, sei lá, você está juntando dinheiro, dou uma ideia aqui para você, irmão. Pastor, estou juntando dinheiro aqui para fazer uma viagem lá para onde, irmãos? Para onde é que você quer ir nas suas próximas férias? Porto Seguro. Lá no resort all inclusive, né? Quantos reais a diária lá no resort all inclusive, irmãos? R$1.000. Vai passar 3 dias lá, você e a esposa, vai gastar 6.000. Você viu alguém que está com uma necessidade, um irmão? De repente você pode pagar um irmão, uma formação de um curso ali, sei lá, R$2.000. Esse irmão vai poder ter uma habilidade para se profissionalizar. Ao invés de você gastar R$4.000 com a viagem, melhor 6.000, por que você não gasta 4 e pega R$2.000 e abençoa a vida de um irmão, por exemplo? Né? Dá para perceber aqui? Puxa, pastor, eu não tenho lá tantas propriedades assim, né? Então eu estou livre dessa obrigação? Não, irmão. Todos nós, na medida do que possuímos, devemos aprender a sermos generosos. Amém? E compartilhar. Bem, quais são as consequências disso? As consequências, né, de os irmãos terem uma mente ligada pelo Evangelho. As consequências de irmãos terem uma convivência diária. A consequência de os irmãos compartilharem dos bens. A consequência disso, diz o verso 34 do capítulo de número 2,
do capítulo 4, é que não havia pessoas necessitadas entre eles. Olha que coisa bacana, irmãos. Dentre esses irmãos que tinham uma vida em comum, não havia pessoas necessitadas entre eles. E esse deve ser o nosso ideal, o nosso objetivo. Primeiro, termos uma mente só ligada pelo Evangelho. Depois, termos convivência diária com os nossos irmãos. A convivência diária nos ajuda a aprender a amar. Deixa eu te dizer uma coisa: você não ama se você não convive. Amor é algo que se desenvolve. Amor não é eu olhar para você e fazer assim, né? Dar uma foto com um coraçãozinho para você, né? Amor é convivência, entende? Amor se dá na convivência. A gente aprende a amar, inclusive pessoas que são difíceis, tá? A gente precisa aprender a amar pessoas. Tem pessoas que são fáceis, tem pessoas que são difíceis. E na vida cristã, quando nós temos uma somente pelo Evangelho, quando nós convivemos, nós aprendemos a amar, exercitamos a amar. Então, óbvio que a consequência disso, será que não haverá necessidades entre os irmãos, tá? E aqui um detalhe importante, tá? A palavra grega aqui, que se refere à necessidade, é do mínimo para sobreviver. Não quer dizer, preste atenção, que os irmãos mantinham o padrão de vida uns dos outros, né? Medianos. Então, assim, não, aqui vai ser uma vida como no comunismo, né? Todo mundo vai ter de ter as mesmas coisas. Não, não é isso. Quer dizer que, assim, não existiam irmãos que não tinham o mínimo para sobreviver. Porque o princípio da autossubsistência é bíblico. Cada um se sustente. Contudo, haverá momentos em que sim, nós necessitaremos uns dos outros. Há momentos na vida, sim ou não, irmãos? Mesmo para o cara que é lá um cara dedicado, um excelente trabalhador, vai ter momento que ele vai ter uma necessidade que o trabalho dele sozinho não vai dar solução. É aqui que nós entramos nesse compartilhamento. É aqui que entra aquilo que Pedro disse, né? Que os bens, essas propriedades eram distribuídas, e eram, obviamente, valores vultosos, né, irmãos? O caixa da igreja estava lá sobrando, né? E aqui, segundo as necessidades, ou seja, para não deixarem necessidade, se distribuía conforme aquilo que se precisava. E sim, era o básico mesmo, tá, irmãos? Nesse caso aqui era o básico mesmo. Quando eu estou falando para você aqui, por exemplo, pagar um curso para o seu irmão, isso é para ser além, é para ser generoso, tá bom? Inclusive eu vou falar sobre isso quando eu estiver tratando do capítulo número 5 de Atos. Capítulo 6. A igreja tem algo que ela tem de fazer, e a igreja tem aquilo que ela pode fazer. Então preste atenção. A igreja tem de fazer, por exemplo, atender as viúvas que não tem ninguém que possa assistir-lhe, tá? E aí Paulo, inclusive, trata desse assunto. Quando eu estiver desenvolvendo o capítulo 6, eu vou falar sobre isso. Contudo, tem algumas coisas que nós podemos fazer, inclusive nós, enquanto cristãos, de um modo particular. Nós podemos ser generosos, mas nós devemos cuidar das necessidades uns dos outros. Está em necessidade? Então, precisamos cuidar para que os nossos irmãos não tenham necessidades. Deu para entender isso aqui? Necessidades não, tá? Então, nesse sentido, queridos, o cuidado se dirigia a pessoas que estavam em condições limites, como as viúvas. Viúva naquele tempo, meus irmãos, não tinha assistência do INSS, tá? Não tinha esse negócio de pensão pós-morte do marido que faleceu. Não tinha esse tipo de coisa, tá? A viúva era alguém que estava completamente desamparada, especialmente se ela não tivesse descendência, né? Não tivesse filhos. Nesse caso, a igreja assumia, e aí nós veremos quando eu tratar o capítulo 6 de Atos, a necessidade dessas pessoas. E é especialmente a pessoas assim que vemos esses recursos sendo dirigidos, é o que veremos no capítulo número 6, tá? E isso não quer dizer que aqueles que voluntariamente não trabalham deveriam serem assistidos pela igreja. Não tem pessoas que não querem trabalhar? Não tem. Tem gente que não quer trabalhar. E a esses a igreja não assiste. Tá bom? Deu para entender? Eu achei curioso, inclusive, que esses dias eu recebi um videozinho bem bacana, né? Engraçado. Uma senhorinha orando com um jovem senhor, devia ter ali uns 36, 37 anos, mas aquela experiência, aquela aparência de largadão, né? E ela orando, pedindo para ele orar com ela, né? E ela falando assim, fala comigo, Senhor Jesus, e ele repetiu, Senhor Jesus, me liberta, e ele, me liberta.
Senhor Jesus, me transforma. Senhor Jesus, me livra da cachaça. Senhor Jesus, me dá coragem para trabalhar. Ele, não, isso não. Muito engraçado o videozinho. Embora seja só um episódio, a gente sabe que tem gente assim. Né? E na igreja, nós não podemos desenvolver uma cultura de assistir a quem não tem coragem de trabalhar. É um valor bíblico, o cuidado da autossubsistência. Tá, irmãos? Ok? É claro que eu disse, mesmo pessoas que são corajosas, trabalhadoras, haverá um momento em que precisarão de nós. É aqui que nós devemos assistir. Tá bom? Deu para entender? Nesses momentos. Por exemplo, quero ler com você o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 6. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de nós, ou melhor, o cuidado que nós devemos ter para não assistir pessoas que são ociosas, né? Até para nós não criarmos uma má cultura na igreja de desvalorização do trabalho. Olha o que diz 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 6. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem que devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansa de fazer o bem. Tá? Então, Paulo nos exorta aqui, sim. A igreja não pode dirigir-se, assistir àqueles que não têm coragem de trabalhar. Pelo contrário, quem não quiser trabalhar, aprenda que também não vai comer. Né? Tá bom? Não coma. Quem não quiser trabalhar, não coma. Né? É claro que sim, haverá situações limite, onde devemos sim compartilhar nossas necessidades com os nossos irmãos. Inclusive, lhes falei sobre isso em Romanos capítulo 12, verso 13. Lá Paulo exorta que nós compartilhemos com os outros em suas necessidades. Nossos irmãos, mesmo que trabalhem, enfim, todos nós, irmãos, em algum momento passaremos por alguma situação que precisaremos da ajuda uns dos outros. E aqui estaremos juntos para nos assistir. Certo, irmãos? Certo, irmãos? Beleza? Tranquilo? Ok. Bem, então, à luz disso, se você é membro do corpo de Cristo, está em um momento de necessidade, não tenha vergonha de compartilhar esse momento com seus irmãos, tá? Especialmente nessa convivência do discipulado, a gente acaba tendo esse espaço, né? Porque a gente vai se desenvolvendo em amizade, e ali você pode compartilhar. Você está passando por uma necessidade, você precisa ser assistido, né? E a igreja o assistirá, nossos irmãos o assistirão, o corpo de Cristo o assistirá, tá? Observemos também nossos irmãos que possam estar em momentos de necessidade, porque às vezes, mesmo que conversemos sobre essas coisas, às vezes o irmão não quer falar, pessoas que são tímidas mesmo, né? E a gente precisa ter sensibilidade para ver isso, certo? Já tive diversas situações de, não porque o irmão disse, mas por ver, eu vou lá e assisto, pago um curso para o irmão, compro recursos para, de repente, o irmão poder iniciar um negócio, entende? A gente precisa pensar nessas coisas, a gente precisa ver essas necessidades dos nossos irmãos. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu espero que você esteja atento para olhar para o seu irmão, que na convivência você possa estar alerta, né? Quando você for visitar a casa do seu irmão, quando você estiver convivendo com o seu irmão, observou que tem alguma situação ali, se você particularmente puder assisti-lo, assista. Se não puder assisti-lo sozinho, compartilhe com a igreja, com a liderança da igreja, que certamente há de ajudar nessas situações, tá? Mas óbvio, se há uma conduta ociosa, preguiçosa e acomodada, a igreja não deve estimular tal conduta assistindo essas pessoas, tá? Deu para entender? A Bíblia fala de cuidar de necessidades, certo? E tem pessoas que são assim, né?
Para ela é necessidade, sei lá, comprar um boné caro, mas não pagar as contas do mês. Você já viu pessoas assim? Tem pessoas assim. Então, às vezes, a pessoa está até faltando ali o básico em casa. Mas se você for olhar como é que é a conduta da vida, a pessoa está gastando de forma desordenada em outras coisas. Certo? Eu já vi isso. Pessoas que gastavam rios de dinheiro em roupas, né? E às vezes você besta ali assistindo, né? Você de besta pagando as contas da pessoa. Quando você vai olhar, você fala, rapaz, eu estou pagando as contas aqui da pessoa, né? E a pessoa eu estou com necessidade em casa, estou sem comida em casa. Eu estou lá fazendo compra. Quando eu vou ver, a pessoa está gastando dinheiro com roupas caríssimas, né? Aí você fala, vai ser besta assim, né? Entendeu? Não pode ser besta também, né, irmão? Não seja besta, tá bom? Tá? Mas quando houver necessidade realmente, beleza, aí assista. Eu já fui besta, eu confesso, irmãos. Estou tentando não ser mais, né? Tá bom? Estou tentando não ser mais. Beleza? Ok. E a outra consequência, a última consequência, além de não haver necessitados, porque a igreja cuidava das necessidades, a última consequência que vemos aqui é que essa graça com a qual a igreja convivia era vista por aqueles que não eram cristãos. E isso fazia que o mundo achasse na igreja um exemplo, né, um valor. Olha o que diz o capítulo de número 2, verso 47. E tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, queridos, essa convivência comum da igreja, o fato de a igreja ter uma só mente, não havia discórdias, não havia confusões, não havia um querendo para um lado, outro querendo pelo outro. Não, o evangelho trazia a igreja uma só mente. O fato de a igreja ter uma convivência, os irmãos estavam nas casas uns dos outros, né? E o vizinho olhava aquele negócio e achava bonito, né? Achava bonito quando os irmãos iam se despedir das casas dos outros, ficavam conversando. Lá em casa é assim, quando os irmãos vão sair lá de casa, a gente fica conversando um tempão lá em casa, né? Geralmente o nosso discipulado é lá em casa. E quando acaba a gente vai conversando, aí conversa mais meia hora ali no átrio, aí conversa mais meia hora no portão, aí fica mais meia hora lá do lado de fora. As pessoas acabam vendo isso, essa convivência, esse cuidado, né? Enfim. E isso fazia que o povo, isso diz o texto bíblico aqui, que essa vida da igreja fazia que a igreja caísse na simpatia do povo. O povo olhava e falava, que bacana o jeito que esse povo vive, né? Os não cristãos olhavam e falavam, que legal essa vida que esses irmãos vivem. Ou seja, este é um modo de cumprir aquilo que Jesus disse sobre a igreja. Jesus ora ao Pai, no capítulo 17 de João, pedindo que a igreja fosse uma, porque assim o mundo saberia que ele fora enviado por Deus. Ou seja, é nessa comunhão da vida cristã, em vivermos uma vida comum, que o mundo também vê uma evidência, uma das evidências de que Deus está no nosso meio. Amém, queridos? Amém? Beleza? Coloquemos-nos em pé. Essa igreja aqui, queridos, é uma igreja que tem uma vida em comum, uma vida extraordinária, e isso faz que a igreja tenha uma convivência saudável, sadia e crescente, faz que ninguém tenha necessidade, e faz que a igreja conte com a simpatia de todo o povo. É o que queremos ser. Amém? Graças a Deus já estamos caminhando em discipulado, isso nos tem trazido convivências, né, compartilhamento. Sempre que eu converso com os irmãos e ouço das histórias dos irmãos dessas convivências, cada dia eu fico mais feliz, né? De ver que vocês estão se aproximando, se conhecendo e se amando. Que coisa bacana, né? Isso é extraordinário, que o Senhor Jesus continue fazendo isso no nosso meio. Que você possa crescer em compartilhar, em conviver, em amar. Que isso nos dê vida comum. E que desse modo o Senhor Jesus seja glorificado no seu corpo, que é a igreja. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a darmos mais de nós. Será que sua casa é um castelinho que só você entra? Será que seus bens são só seus? Será que você pode fazer mais e dar alguma de suas propriedades para que o Senhor abençoe seu corpo e a sua igreja? Curve sua cabeça, eu quero orar por essas coisas. Que você se apresente diante de Deus e peça ao Senhor para que você possa ser essa igreja que vive em comum. Amém? Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque no Evangelho o Senhor nos dá uma somente para vivermos contigo e em Ti. Obrigado porque eu tenho a oportunidade de conviver com os meus irmãos, especialmente no discipulado.
onde aprendemos a conviver, onde aprendemos a amar. Mesmo eu que sou difícil, ou mesmo outros irmãos que são difíceis de convivência, aprendemos a amar uns aos outros, pela insistência. Pela insistência nós entendemos que devemos nos aproximar, que devemos abrir as nossas casas, que devemos abrir o nosso coração, para compartilharmos refeição, compartilharmos o coração, para convivermos. Foi isso que o Senhor fez na sua igreja, é isso que o Senhor está fazendo em nosso meio. Eu te peço, Senhor, nos permita crescer nisto. Muito obrigado por tudo que a tua igreja já tem experimentado, mas nós queremos mais ainda, Senhor. Queremos que outras pessoas possam aprender a desenvolver amizade, compartilhamento, na graça de Cristo pelo Evangelho. Eu peço a Ti também, Senhor, faz-nos generosos com aquilo que temos, que nós consideremos não apenas tudo que o Senhor nos deu para sermos mordomos, mas que nós consideremos de nossos irmãos, que nós compartilhemos a nossa casa com alegria, que nós compartilhemos os nossos bens com alegria. Eu te peço, Senhor, nos faz generosos, e permita que assim a tua igreja cresça de tal modo que o teu nome seja glorificado. E que haja graça daqueles que olharão para nós e verão, e já têm visto, o Senhor em nós sendo exaltado. Obrigado por isto, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.